E aí, galerinha, como é que vocês estão? Estamos bem, tenho certeza disso. Olha só, hoje a gente está começando um conteúdo novo. Estamos falando agora da Ásia Central. Terminamos aí o Sudeste Asiático, falamos sobre Japão, tigres asiáticos, China. E agora vamos adentrar a Ásia Central. Valesca, tem muita novidade quando a gente está falando da Ásia Central? Tem sim. Vamos falar de países não muito conhecidos, quando eu digo não muito conhecidos, pela dinâmica econômica, do cotidiano, do que nós falamos, o que ouvimos na mídia. Porém, vamos falar de países que têm nomes bem diferentes, como Turcomenistão, Cazaquistão e uma variedade de tantos outros, e de países que tiveram uma grande participação durante o período da Guerra Fria, e que hoje, né, diante do contexto histórico, econômico da Ásia Central, esses países perderam sua dinâmica econômica e sua influência, porque não passamos mais por um contexto de divisão ideológica no mundo. Porém, né, nós vamos discutir um pouco essa divisão histórico-regional e falaremos como todo esse processo aconteceu no contexto político, econômico, social e, obviamente, como esse contexto histórico influenciou essas nações que fazem parte aí da Ásia Central. Um fato muito interessante na Ásia Central e que é recorrente nos nossos conteúdos aí quando pegamos o Enem, é o contexto ambiental, que nós iremos tratar agora. Então, vamos ficar atento, porque esse contexto ambiental na Ásia Central, que poucas pessoas conhecem, faz uma diferença enorme na nossa prova do Enem. Tá bom, galerinha? Então, fica atento aí, esse contexto que a gente vai estudar agora, e vamos ao que nos interessa. Vamos ao que nos interessa. O que nos interessa agora é entendermos como é feita a divisão desse continente em regiões. E a Ásia Central é uma dessas regiões que nós estamos estudando agora, dentro do contexto asiático. A Ásia Central está aí, como vocês estão vendo, né? Composta por Cazaquistão, né? Quirguistão, Uzbequistão, quase não sai, Turcomenistão, Afeganistão, e vocês veem que esses países têm uma influência muito forte, sempre tiveram e ainda têm, de um país no contexto internacional muito importante, que é a Rússia. Durante o período da Guerra Fria, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, outro fato interessante é que vocês percebem aqui que esses países eles não têm saída direta para regiões que são importantes para o mundo, mas a gente vai falar um pouco sobre isso à frente, tá certo? Olha só, quando nós falamos sobre localização, a Ásia Central ela localiza-se entre o Oriente Médio, que nós também já estudamos no contexto da Ásia, e a Ásia Central, que é exatamente aquela parte da Ásia que vai estar contextualizada à região da Rússia, né? Ou seja, a parte da Sibéria, né? A parte fria da, da a parte mais fria da região russa e que também faz parte do continente asiático. É constituída aí por 5 países e abriga cerca de 60 milhões de habitantes. Isso é o último dado de 2014. Valesca, tem algum outro dado mais recente? Temos dados, mas que não são fechados e internacionalmente os dados que a gente mais recorre são os dados de 2014, tá certo? Temos aí, como eu já falei para vocês, Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão e Turcomenistão, tá? Todos os países fazem parte da extinta União Soviética, como eu tinha falado para vocês. Ou seja, durante o período da Guerra Fria, esses países que aqui nós estamos falando, eles faziam parte das extintas repúblicas da extinta União, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, eles faziam parte
do regime socialista, né? Também temos que deixar de uma forma muito clara que nenhum dos países dessa região, nenhum deles tem saída para o mar. E esse fator é um fator que impede muito o processo de desenvolvimento. Por que ele impede o processo de desenvolvimento? Porque ele deixa esses países numa obrigação de fazer acordos com outros países para participarem do comércio internacional. Obviamente, eu estou falando do comércio internacional porque boa parte de todo o comércio internacional é feito via marítima, né? Então, nós necessitamos dos portos para fazer essa comercialização. Então, os países da Ásia Central têm muita dificuldade para o comércio internacional e por isso tem tantos acordos internacionais com os países que fazem fronteira com o mar para que eles possam fazer essa ponte entre esses países e, obviamente, sua comercialização internacional. Um outro fato que nós não podemos esquecer é que todos esses países que fazem parte da Ásia Central fazem parte daquele bloco que nós já estudamos aqui, que é a Comunidade dos Estados Independentes, ou seja, nenhum desses países tem nenhuma outra aliança ou nenhum outro bloco econômico que não seja o bloco que fez parte, que foi criado a partir do fim da Guerra Fria, dos extintos países, né, das extintas repúblicas e criados depois países com o fim da União Soviética. Ele faz parte daquele eixo do fim da União Soviética que cria-se, a partir daí, a Comunidade dos Estados Independentes. Tá bom, galerinha? Qual é o processo econômico mais recorrente nessa região que nós conhecemos como Ásia Central? A agricultura é uma importante atividade econômica. Ah, Valesca, eles vivem apenas da agricultura? Não. A gente vai falar de outras atividades, mas a agricultura é uma atividade econômica importante, principalmente porque a população, nós estamos falando de uma região, boa parte da população ainda passa por graves dificuldades econômicas. Então, o nomadeio, até porque é uma região extremamente árida, né? É uma região onde o relevo e a aridez dos seus desertos não ajudam, parte de sua população vivem do nomadeio, né? Então, eles são nômades, vivem praticamente da criação de suas ovelhas, e por isso a agricultura e a pecuária são uma das suas prioridades, apesar de ser uma região de dificuldades. O pastoreio ainda é muito recorrente. A área de produção ela é restrita, ela é basicamente para o consumo interno, basicamente não, ela é para o consumo interno, principalmente o familiar, devido às condições climáticas, né, da região, como eu já tinha falado para vocês, é extremamente escassez de água é muito grande, são regiões onde os índices pluviométricos baixíssimos, em algumas regiões não ultrapassando os 35 milímetros anuais. Então, uma das atividades mais praticadas nessas áreas rurais, como eu já havia falado, é o pastoreio nômade, principalmente aí das ovelhas, né? Mas aí, galera, depois que a gente fala da agricultura, tem um ponto que eu não poderia deixar de falar para vocês, porque é o grande contexto do novo imperialismo, que é a exploração de petróleo. E quando se dá essa nova exploração de petróleo? Na verdade, desde o período da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se tinha essa exploração de petróleo, só que essa exploração de petróleo ela era estatal, ela fazia parte do Estado, né? Ela fazia parte do governo. Pós 1990, essa exploração de petróleo, ela passou a ser do capital privado, e isso trouxe grandes investimentos de empresas multinacionais do setor nos últimos anos, mas também isso acentuou ainda mais as desigualdades sociais. Por quê? Porque as famílias que já tinham grande concentração de renda, aumentou essa concentração de renda, certo? Obviamente, porque faz parte do próprio processo, do próprio sistema que nós vivemos, a tendência da concentração de renda
para as famílias mais ricas se acentuarem é muito maior em um contexto como esse de exploração de petróleo com investimentos de empresas multinacionais, né? Na indústria destaca-se, obviamente, a indústria têxtil. Por quê? Porque é uma indústria que não precisa de muito maquinário. Quando eu digo de muito maquinário, maquinário desenvolvido, né? De grandes desenvolvimentos de ponta. A química e a extrativa, porque nós estamos falando de uma região que tem exploração de petróleo. Então, por isso que a gente está aí inserindo química e extrativa. Nenhum dos 5 países da Ásia Central tem saída para o mar, como eu já havia falado, e esse fato obriga o comércio, né, com os acordos efetivamente com os demais países. E é exatamente isso que atualmente faz com que esses países tenham esses acordos, né? Esses acordos nem sempre seriam bem-vindos no passado, mas mesmo hoje, fazendo parte do sistema capitalista, mesmo eles fazendo parte da comunidade dos estados independentes, é necessário esse acordo. Por quê? Porque senão não tem como comercializar. O mar é a melhor forma de comercialização, obviamente, para a questão internacional de exportação. É através dos portos, como eu já havia falado para vocês, que basicamente mais de 90% das cargas do mundo ela é transportada, tá certo, galerinha? Temos aí a questão da população, que ela apresenta uma relativa homogeneidade religiosa. É interessante, né? Não só uma grande homogeneidade religiosa, mas é interessante. A homogeneidade religiosa, a maioria são seguidores, né, do islamismo, mas há uma grande heterogeneidade étnica. Apesar das etnias serem diferentes, a maioria da população segue o islamismo. Dentro dessas áreas desertas e montanhosas, obviamente, nós vamos ter pouco povoamento, porque vocês já sabem, a gente já vem dizendo isso há muito tempo, desde o 6º ano vocês vêm fazendo esse estudo, que as regiões que são, e a gente discutiu isso em alguns momentos síncronos também, essa semana a gente discutiu isso em sala de aula, quando a gente estava falando da China, das planícies inundáveis, quando a gente estava falando ali das civilizações hidráulicas, as regiões que são favoráveis à ocupação populacional são as que, obviamente, têm os contextos físicos que as favorecem. Áreas desertas e montanhosas, obviamente, serão pouco povoadas. Áreas planas, com água, planícies férteis, regiões, obviamente, que são bastante povoadas. Então, como essas áreas elas não são favoráveis, a população é uma população que não tem grandes concentrações. A maioria dessa concentração populacional está nas regiões que nós chamamos de oásis, né? Ou nos vales aí dos rios que são, né, tem extensão por esses 5 países que a gente falou. O Uzbequistão é o país mais populoso. O país mais populoso de lá, a gente tem cerca de 29 milhões de habitantes. São populações pequenas, tá certo? Qual é a condição de vida, Valesca, dessa população? Depois do processo de reestruturação política e econômica, né, ou seja, da substituição do sistema econômico, que eles estiveram do socialismo ao capitalismo, o relatório do desenvolvimento humano das Nações Unidas saiu que nenhum país da Ásia Central ele se configura ou ele se figura entre os países de IDH elevado, tá certo? Apenas o Cazaquistão tem o IDH com 0,757. E outro fato também que a gente tem que levar em consideração, a gente não pode desconsiderar, é que a maioria da população desses países ainda encontra-se no campo. Se isso nos traz que a maioria da população ainda prevalece no campo, ou seja, que encontra-se no campo, que prevalece a atividade agropecuária, a agricultura familiar, isso nos dá, obviamente, eu já contextualizei inúmeras vezes para vocês, que isso nos traz a ideia de países pouco desenvolvidos, principalmente em áreas como indústria
E urbanização, países pobres, pouco desenvolvidos, com estruturas econômicas deficitárias. Então, os países da Ásia Central passam por graves ainda dificuldades econômicas e condições de vida que ainda precisam ser bastante melhoradas. Ok, galerinha? Olha só, eles têm limitado acesso a hospitais, a atendimento médico, principalmente para a população rural, certo? Tem elevadas taxas de mortalidade infantil, baixa expectativa de vida e elevadas taxas de. Agora é interessante. Aí, Valesca, eles têm elevadas taxas de alfabetização. Como assim? Você foi trazendo um monte de aspectos negativos, limitado acesso a hospitais, atendimento médico para a população rural, elevada taxa de mortalidade infantil, baixa expectativa de vida. Aí, no último, você diz elevadas taxas de alfabetização. Como assim? O que é que explica isso? Bom, isso é explicado, e aí eu coloquei para vocês, é explicado pelos investimentos feitos, porque a população é alfabética, tem ainda altos índices de alfabetização, porque isso é explicado pelos investimentos feitos ainda durante o período do regime socialista. Então, nós ainda temos resquícios do alto índice de alfabetização feitos até 1989, tá, galera? E o impacto ambiental que eu havia falado para vocês, que é muito importante, a gente não pode deixar de colocar aqui, porque também é importante para o Enem. Vocês, quando estiverem lá no terceiro ano, vocês vão rediscutir esse contexto, tá certo? É a redução do Mar de Aral. Caramba, Mar de Aral, nunca ouvi falar sobre ele. É, galerinha, começa a se tocar, começa a ouvir falar de novas coisas e a contextualizar isso para vocês no dia a dia. O Mar de Aral, ele tinha uma área original de 66 mil quilômetros, tá certo? Quadrados. Ele tinha uma área original, vou repetir, de 66 mil quilômetros quadrados. Isso, a gente tem aí uma figura para vocês, uma imagem de 1957, que é toda essa parte aqui azul, que está sendo. Deixa eu usar o apontador, porque vai ficar mais fácil para vocês verem. Cadê o apontadorzinho aqui, ó? Toda essa área em azul que vocês estão vendo, de 1957. E a gente começa a perceber que em 1982 ele começa a não ter mais a mesma configuração que ele tinha em 57. Por quê? Porque nós começamos a entender que houve isso aqui, ó, a irrigação de áreas desérticas, certo? E a construção de algumas barragens em meio a esse processo, ou seja, ao longo dos rios que abasteciam o Mar do Aral. O Mar de Aral ele era abastecido por, obviamente, rios. E esses rios começaram a sofrer interferência durante o seu curso, né? Então, em 1982, vocês percebem que ele já tinha dado, né, uma diminuída. Em 2000, ele já tinha reduzido bastante, e em 2015, vocês observam aqui essa imagem. Ou seja, essas irrigações das áreas desérticas para o plantio, a ideia era transformar o Mar de Aral, não o Mar de Aral, mas as irrigações que vinham, isso era um plano lá no regime socialista ainda, de fazer da Ásia Central uma região de grande produção das áreas desérticas. Então, vamos fazer a irrigação dessas áreas. Mas aí foi um tiro no pé, porque o projeto ficou no meio do caminho, até porque o sistema socialista também ficou parado por aí. Ele para em 1989, acaba, e os investimentos não foram mais feitos, tudo foi abandonado, e as irrigações continuaram acontecendo, mas não com os mesmos propósitos, né? E também muita água desperdiçada, muita coisa que não funcionou em todo o processo. Então, em 2015, vocês observam que nós tínhamos aí cerca de apenas 10% do Mar de Aral com água. Isso
traz um grande problema para a região. Por quê? Porque nós tínhamos uma população ribeirinha que precisava e que tinha sua fonte de vida, sua fonte econômica, que dependia do Mar de Aral, né? Como a pesca e por aí várias outras atividades dependendo do Mar de Aral. E tudo isso ficou pelo meio do caminho. Já existem projetos, né, de quando eu digo reconstrução, na verdade é de uma reabilitação do Mar de Aral. Nós já temos esses projetos já estão em prática, a gente já começa a ver uma mudança de 2018 para cá, mas é uma mudança muito lenta nesse processo de reabilitação dessas regiões, das nascentes dessas regiões, da mata ciliar, onde vinha esses rios, para que possa, né, não só que pudesse, mas que possa reabastecer o Mar de Aral. Então, esse é um grande impacto ambiental, gente, da área aí da Ásia Central, como vocês estão vendo. Outro ponto que a gente tem que considerar é que quando estamos falando da Ásia Central, a gente tem que delimitar duas coisas: esse impacto ambiental que a gente falou e os aspectos socioeconômicos. Quando eu digo socioeconômico, é o aspecto de como a população vive diante de sua riqueza natural. Qual a maior riqueza natural que a Ásia Central tem? Petróleo e gás. Mas ela usufrui dessas riquezas naturais? Não. Essas riquezas naturais da Ásia Central concentra-se hoje na mão de pouquíssimas famílias, né, e de empresas multinacionais que conseguiram, durante o fim, a desorientação, a reconstrução pós regime socialista, reconstrução aí no regime capitalista, eles começaram a vivenciar um novo regime. Só que qual a grande mudança do processo? É que as empresas que compraram essas estatais, elas, obviamente, elas levam, como a gente já discutiu em outros momentos, esses lucros à sua matriz, à sua mãe, a seu país de origem. Então, esses investimentos terminam não ficando na Ásia Central. É tanto que, de todas as regiões que nós conhecemos, que nós estudamos e que ainda iremos estudar da Ásia, a Ásia Central é uma das regiões com maior dificuldades socioeconômicas. Por quê? Porque ela tem a riqueza natural, mas os royalties disso tudo não são suficientes para trazer benefícios à sua população, porque a grande concentração do benefício, da renda de todo esse petróleo, de todo esse gás, está, obviamente, na matriz, na grande mãe das suas empresas multinacionais ou na mão das famílias que, mesmo tendo sua origem ali na Ásia Central, sempre foram as que concentravam essas riquezas. Tá bom, galera? Nos próximos momentos, a gente vai falar de outros pontos aqui da Ásia. Na próxima semana é com o Luiz, e Luiz vai falar um pouco mais sobre a Ásia para vocês. Espero que tenha sido legal o momento e que nos nossos momentos síncronos vocês possam tirar as melhores e vocês possam aproveitar mais do momento, tirarem as dúvidas, tirarem os melhores aproveitamentos de cada ponto desse, e a gente possa também, né, tirar nessa perspectiva toda aqueles pontos que, esse vai ser o melhor e vai ser legal para o nosso Enem. Vou fazendo os apontamentos de vocês, os mapas mentais, porque isso é essencial para o que a gente já vai ver aí para o ensino médio, tá? Um beijo no coração de todo mundo.